Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nessa sexta, vamos conversar sobre as religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! A Umbanda e o Candomblé são duas vertentes religiosas surgidas aqui no Brasil e que são de origem africana. Por isso, são chamadas de religiões afro-brasileiras. Em virtude da escravização dos africanos no Brasil, os povos trazidos à força também trouxeram consigo seus cultos aos orixás, que são espíritos superiores ancestrais fortemente ligados à natureza. Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, há o culto aos orixás, mas cada um acontece da sua forma. Essas duas vertentes também mantêm em comum a crença na imortalidade da alma, na reencarnação e na figura de um Deus maior, soberano e onipresente, que teria criado os orixás. Ele é chamado de Olorum ou Olodumaré. Apesar de tantas semelhanças, veremos agora que essas duas práticas religiosas apresentam também muitas diferenças. Ao contrário do que muitos pensam, o Candomblé não nasceu na África, mas sim aqui no Brasil. Como os portugueses e os colonos brasileiros escravizaram nativos de diferentes partes do território africano, a carga cultural trazida com esses povos também foi diversa e multifacetada. O que havia em comum em todos eles era a crença nos orixás, que seriam espíritos ancestrais sagrados e intimamente ligados à natureza, dotados de uma energia divina. No Candomblé, cada orixá possui uma energia e qualidades diferentes. Os candomblecistas cultuam cada orixá de acordo com a sua qualidade. Quando uma pessoa é iniciada no Candomblé, que é um ritual equivalente ao batismo cristão, um orixá a escolhe por afinidade e torna-se o seu guia, processo que é denominado feitura de santo. Cada pessoa passa a ter, a partir de então, o seu orixá de cabeça, que é aquele que te acompanha e te protege. Os cultos do Candomblé são, em geral, feitos em forma de agradecimento e pedidos aos orixás, e por isso são ofertadas comidas típicas, músicas, geralmente compostas por batuques e cantos entoados nos diferentes dialetos africanos, e dança. Nos cultos, não é comum a prática da mediunidade e da incorporação, bem como não são utilizadas drogas, como o fumo e o álcool, para atingir estados de transe. O transe, quando acontece nos rituais, geralmente vem das energias oriundas dos orixás, que são atraídos pela música e pelas oferendas. Os iniciados na religião entram em transe, dançam e fazem gestos de acordo com os orixás de cabeça. Existem pelo menos 4 denominações mais gerais de Candomblé que variam de acordo com a origem regional do povo que praticou o primeiro determinado culto no Brasil. As vertentes são Queto, Gegé, Banto e Caboclo. A vertente do Candomblé também influencia a crença aos orixás. São, em geral, 16 ou 20 orixás cultuados,
mas esse número pode variar. Por razões históricas, a crença nos orixás sofreu algum sincretismo com a devoção aos santos católicos. Isso aconteceu porque no período colonial brasileiro, quando o catolicismo era a religião oficial do Império Português e, consequentemente, da colônia, qualquer culto pagão era proibido. Para driblar o sistema e continuar o culto aos orixás, os escravos desenvolveram um sistema de código que associava cada orixá a um santo católico. Por isso, Iemanjá está relacionada à imagem de Nossa Senhora da Conceição, Ogum a São Jorge, Xangô a São João e Oxalá, o orixá que na mitologia africana teria criado a humanidade, a Jesus Cristo. Esse sincretismo feito por necessidade pelo candomblé é assumido e mais evidente na Umbanda, que se autodenomina um misto de candomblé, espiritismo e catolicismo. Os sacerdotes do candomblé são chamados de baborixá, ou ielorixá, caso seja uma mulher. A Umbanda é uma religião sincrética surgida da mistura da mitologia africana, que cultua os orixás, do catolicismo, das crenças indígenas aos espíritos da natureza e do espiritismo kardecista. Ela surgiu pela primeira vez em 1908, por meio do médium Zélio Fernandino, que teria começado a apresentar um comportamento estranho quando estava prestes a entrar para a Marinha. Sua família, sem entender o ocorrido, procurou ajuda médica, até que levaram o jovem à Federação Espírita Brasileira, que identificou em Zélio sintomas de incorporação. O jovem médium havia supostamente incorporado um espírito que se denominava Caboclo das Sete Encruzilhadas. O suposto espírito disse ter sido um padre em Lisboa, acusado de bruxaria e morto na fogueira pelo Tribunal da Santa Inquisição de Lisboa, em 1761. Após o ocorrido, ele teria reencarnado no Brasil como um caboclo. O espírito teria anunciado a fundação de uma nova religião, a Umbanda. A Umbanda mantém a crença nos orixás como espíritos iluminados que passam as energias da natureza. Também trouxe elementos do espiritismo kardecista, como a mediunidade e a incorporação de espíritos. A energia dos orixás é aproximada pelo contato com as entidades, que são espíritos mais experientes e que fazem os chamados trabalhos nos terreiros. As entidades cultuadas pela Umbanda são Exus e Pombagiras, caboclos, pretos velhos e pretas velhas, erês, baianos, marinheiros, malandros e boiadeiros. Em virtude da forte influência cristã, a Umbanda acredita que a caridade e a prática do bem são as fontes da evolução espiritual. O sacerdote ou a sacerdotisa responsável por um terreiro de Umbanda é chamado de pai de santo ou mãe de santo. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!